E aí, amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que acompanha o Em Foco. Aqui é o Aaron Alves que vem falando mais uma vez sobre Fórmula 1. Eu fico intrigado como que, por exemplo, um cara como o Nico Rosberg, que tem contrato para mais 2 anos de Mercedes, que é a equipe que está dominando desde 2014, quando mudou os motores, como que um cara como ele consegue falar que vai se aposentar, vai pendurar chuteiras? É uma situação complicada, né? Porque a maioria das pessoas que ouvem e que falam sobre Fórmula 1 viram a atitude do Nico como uma atitude de um cara covarde, né? Falou, mas ele sabia que ano que vem ele ia ter que batalhar de novo com o Hamilton, que ele ia ter que provar mais uma vez que ele não é um segundo piloto, mas sim um piloto que foi injustiçado por conta das circunstâncias na Mercedes. Enfim, diversos argumentos dizendo o contrário do que ele realmente é. Se a gente pega, por exemplo, a carreira do Nico Rosberg, ele não é um cara que começou ontem, né? Ele não tem apenas 10 anos de Fórmula 1. Ele tem 10 anos de Fórmula 1, mais 10 de kart, mais 10 nas categorias de base, né? Não no kart, mas Tekken Cobra Kart, Fórmula Opel, Fórmula Renault, não lembro na época dele, acho que era Fórmula Renault, ou GP, não era GP2 também, ou F3 inglesa, enfim, era a categoria de base que ele participava, que participou junto com Lewis Hamilton, que participou junto com outros pilotos da mesma época que ele entrou. Então, você pega, por exemplo, um camarada como o Nico, ele teve passagem pela Williams, ele ficou um bom tempo na Williams, né? Ele saiu da Williams e foi para Mercedes. Foi uma troca que até a gente, na época, achou uma troca meio arriscada, porque ele foi ter como companheiro de equipe o Michael Schumacher, que levou um pau no primeiro ano. No segundo ano ele deu um pau no Michael. Foi a mesma coisa o que aconteceu com o Lewis. Ele primeiro levou um pau do Lewis, depois no outro ano ele estava meio assim, hora ganhava, hora perdia. Depois deu um pau no Lewis, né? Deu um pau entre aspas, né? Porque não foi uma coisa tão grandiosa como o Lewis faria se ele tivesse a chance. Mas você vê que a pessoa do Nico é uma pessoa que, tipo, agora ele decidiu pendurar a chuteira. Há menos de uma semana e meia depois que ele ganhou o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Para um cara fazer isso, ele tem que ter no mínimo, vamos falar o português correto, né? Ele tem que ter culhões. Ele tem que ter ele é um cara corajoso por fazer isso. Pendurar a chuteira no momento que você ganha um título, né? Outros pilotos fizeram isso, como o Alain Prost fez, como acho que foi o Alain Prost que pendurou a chuteira no auge não era bem no auge, mas depois de ganhar um título, né? Teve outros pilotos que penduraram a chuteira aí no seu auge, né? É diferente, por exemplo, a situação do Nico é diferente da situação do Felipe Massa, do Jenson Button, que penduraram a chuteira esse ano. Ou, por exemplo, do Mike Webber, quando ele pendurou a chuteira, ou de quando o Michael Schumacher pendurou a chuteira da primeira vez. É diferente as situações, porque você vê que a carreira do cara está numa ascendente, e ela tem um período que ela se estabiliza com um cara como um grande piloto, e depois tem um período de declínio, que é quando o cara está numa equipe boa, ou numa equipe mediana que consegue chegar na frente, mas o cara não consegue ter ritmo para poder fazer isso, como aconteceu, por exemplo, com o Schumacher, né, que ele teve no ano que ele se acidentou, eu acho que um ano antes dele se acidentar, quando ele estava na Mercedes ainda, eu acho que 2 anos pela Mercedes, quando ele se aposentou da Mercedes, ele já estava no período que ele não estava nem aí, ele já tinha ligado o dane-se, né, já tinha ligado o botãozinho do dane-se, e falou, eu vou curtir a corrida até acabar. Era assim como ele fazia, né? Foi assim o último ano de carreira do Michael Schumacher depois na Mercedes-Benz, na Mercedes AMG, Mercedes-Benz e a fábrica. Outro piloto que estava no seu auge e acabou, não no seu auge, mas estava já no seu período de estabilização e já começou de declínio, né? Era o Jenson Button, né? O Jenson Button estava no seu auge em 2009, né? Apesar de muitos colocarem ele como em 2009, ele estava no seu período de declínio, assim como o Rubens Barrichello,
O Rubens aguentou até 2012 e o Jenson aguentou até esse ano, né? Tendo aí seu período de estabilização um pouco mais longo. Ele estava em declínio? Provavelmente. Na verdade, quem está em declínio é a McLaren. O Jenson Button é um piloto constante, né? Ele não é agressivo como o Alonso. O Alonso é um piloto agressivo. O Alonso, ele é um piloto que ele coloca o carro na chicane, né? O cara ele dividindo curva, ele vai dividir curva. O Jenson Button não. O Jenson Button é um cara que ele é mais correto. Ele é um cara que saiu de uma figura de ser um fanfarrão no início da carreira dele, pela BAR, e chegou na McLaren, depois de ter ganhado o título da Brown, chegou na McLaren como um cara gente boa, um cara que era correto, um cara que era um lord, um gentleman na pista, né? É um cara que respeita o espaço dos carros, ele não vai jogar o carro para cima sem ele saber que vai dar certo. Então, ele é um cara que mudou a estigmata dele, o estigma, né, dele de ser um piloto fanfarrão, de ser um piloto festeiro, que era do início da carreira dele, que permeou até os tempos de Honda, para um piloto que era centrado, um piloto que era gente boa, um piloto que era um cara a ser seguido, um exemplo a ser seguido, né? Não estava no seu declínio, mas já estava no seu início, né? Vamos dizer que ele estava num período de começar a queda dele aí, desse período de estabilização da carreira dele. O Nico, para mim, ele não foi um covarde, tá? Em ter parado agora, depois de um título. Ele conseguiu o que queria. Como ele, apesar de ser alemão, ele é filho de um finlandês, né? E todo finlandês, ele é um cara que se acerta aos detalhes, né? Ele quer um acerto de detalhes, ele corre atrás daquelas coisas que fazem falta. No caso dele, o que faz falta para ele é a família, né? Ele deu uma declaração, eu li num site qualquer aí, os sites que eu geralmente assisto, leio o que os pilotos falam, se diz, né, que ele falou para um repórter que agora o período da carreira dele acabou, porque ele queria um título mundial como o pai dele tinha. E que ele vê hoje ele com título mundial, o pai dele com título, isso emociona ele por fato do pai ter conquistado 34 anos antes dele conquistar um título mundial. Que todo piloto que inicia sua carreira, quando ele inicia a carreira no kart, ele vai projetar a carreira dele para a Fórmula 1, porque todos fazem isso, né? Todo piloto hoje, nenhum vai começar a carreira dele pilotando kart e falar, eu quero correr estoque. Mentira. Ou falar, a não ser que o cara nasça nos Estados Unidos e fala, não, eu estou fazendo minha carreira para correr de Indy, para correr de NASCAR, a gente ainda fala porque americano tem cabeça de trouxa, né? Que o americano é meio bobalhado da cabeça. Mas os pilotos, o resto do mundo, sempre foca a Fórmula 1 como o seu alvo principal. Então, a realização do título do Nico nada mais é do que a realização do sonho dele. Sonho realizado, finlandês como ele é de origem, né? Como o pai dele é de origem, digamos assim. Como ele é de origem finlandesa, né? O pai dele é finlandês, e misturado com essa origem alemã que ele tem também, que eu acho que a mãe dele que é alemã, você tem uma mistura dessas duas categorias. Então ele simplesmente, do jeito que ele foi no campeonato esse ano, só o básico para poder conseguir o título, né? Ou seja, ganhou vantagem pra caramba, manteve a vantagem durante um certo tempo, aconteceu algumas coisas que perdeu um pouco a vantagem, mas se manteve o máximo necessário para poder manter a distância de pontuação do Lewis e ganhar o título. Acabou. Ganhou o título, ele fez a mesma coisa que ele fez na Fórmula 1 esse ano, ele fez com a carreira dele. Ganhei o título, minha meta era o título, acabou. Aqui eu encerro a minha carreira, não vou correr nem de DTM, vou dar apoio para minha família, vou dar apoio para minha mulher, e é isso que eu quero fazer. Então, o Rosberg, ele é um cara que é pra gente se admirar, né? Ele não é sanguinário como a maioria dos pilotos são, né? Que na verdade é aquela coisa, né? É um ímpeto que às vezes o ser humano tem de falar assim, eu ganhei um, por que eu não posso ganhar dois? Ou melhor, por que eu não posso ganhar três? Ele foi contido, ele ganhou o primeiro dele, falou, pra mim tá suficiente, isso é suficiente pra mim viver. Consegui meu título, corri numa equipe excelente, corri contra os grandes,
fiquei na frente do Schumacher quando ele correu comigo, fiquei na frente do Lewis quando ele correu comigo, é o suficiente para minha carreira ser dada como terminada. Termina no auge. Eu acho que ele ainda tinha mais de 2 anos na Fórmula 1. Eu acho que ele, além dos 2 de McLaren, de Mercedes que ele tinha já contratado, já com contrato firmado e tudo mais, eu acho que, no meu ponto de vista, ele está com 34 anos, eu acho que ele tinha mais uns tempos ainda de Fórmula 1. Eu acho que ele conseguia se manter numa certa estabilidade até os 40 anos, como o Schumacher correu, né? Como também o Rubinho correu. Mas a decisão era dele. Ele me falou, para mim, eu tô no meu auge, eu quero parar agora. Quem somos nós para julgá-lo, né? Mas eles vão perguntar, Aaron, mas e aí, como é que fica aí a vaga da Mercedes? Tava tudo confirmado e agora não tá mais, como é que vai ficar? Cara, deu uma reviravolta, né? A maioria das pessoas especulam que o Alonso é que vai ser contratado. Eu não acredito muito por conta daquele perrengue que o Alonso tinha com o Hamilton em 2008, McLaren eles dois estavam na McLaren, os dois entravam em conflito e acabou dando o título de graça, de bandeja pro Raikkonen em 2008. Então, mentira, 2007 se eu não me engano. Então, é 2007 ou 2008, um desses 2 anos. Mas eu não acredito muito que a Mercedes, a não ser que a Mercedes inclua uma cláusula no contrato deles que eles não podem se tocar, que eles não podem dividir curva. Do caso contrário, é bem capaz a Mercedes perder título ano que vem se contratar o Alonso. Então eu não sei se é provável o Alonso ser contratado pela Mercedes. Fora que ele tem um contrato com a McLaren, não sei qual é o tipo de contrato que ele tem com a McLaren, não sei como é que nesse parâmetro, se ele poderia abandonar a McLaren agora e ir para a Mercedes, o que deixaria a McLaren em maus lençóis, porque a McLaren estava contando com ele, porque o Button já pediu as contas, né? O Button falou que também ia se aposentar, então não sei quem poderia ir para lá. Na Mercedes, que eu acho que pode ir o Verlaine, né? Um piloto da Manor, que correu esse ano pela Manor. É um piloto contratado da Mercedes, por isso que ele tinha uma vaga garantida na Manor. Pode ser que contratando o Verlaine, ele faça um papel mais de suporte para mais um título do Alonso, do Hamilton, né? Se o Alonso for para Mercedes, é capaz do Hamilton, do Alonso conseguir conquistar o seu 3º título. Ao contrário do Rosberg, ele tem sangue nos olhos também. Ele e o inglês, os dois são ele e o Dom Alonso. Com o Hamilton, os dois saem faíscas, mas é bem capaz do Alonso dar melhor nele, porque o Alonso é um piloto um pouco mais completo. Na minha opinião, o Alonso é um pouco mais completo que o Hamilton, né? Quem mais poderia ir para a vaga da Mercedes? Sei lá. Tem diversos pilotos aí que estão sem equipe. Pode ser até uma coisa, é uma coisa bem remota, mas que passou agora pela minha cabeça aqui. Pode ser que o Nasser consiga algum tipo de vantagem nisso, né? Porque por exemplo, se a gente pega a McLaren acabou de perder a Mobil, né? Como ela tinha mais de 20 anos com a McLaren, né? A Mobil, a ExxonMobil, que fornecia combustível para a McLaren. Ela estava com a McLaren desde os tempos, desde o início lá de 94, 95, acho que um pouco antes até, quando a McLaren parou de receber da Shell e começou a receber da ExxonMobil, né, o combustível, e eles perderam patrocínio para a Red Bull, né? Analisando a situação da McLaren não está boa, quer dizer, não sei se ela está boa financeiramente, mas ela, em questão de patrocínio, ela já tem uns anos que está procurando um patrocínio master, tem uns anos que ela já está procurando alguns patrocínios para poder continuar se mantendo na Fórmula 1 do jeito que ela se mantinha, né? Com desenvolvimento, pagando desenvolvimento, fazendo toda aquela jogada de marketing que ela fazia, enfim. Como toda a equipe de Fórmula 1 está procurando sobreviver. O Nasser, apesar dele não ter mais o Banco do Brasil como o patrocinador que vai injetar dinheiro em equipe para ele poder correr, vai continuar sendo patrocinador do Nasser e tudo mais, mas o Banco do Brasil não vai mais injetar dinheiro lá. Pode ser que sei lá, se a ida do Alonso para a Mercedes for concretizada,
pode ser que o Nasser tenha uma chance de pilotar uma McLaren ano que vem, ou até mesmo, pensando alto, mais alto mesmo, chegando em Plutão, a gente pode já pensar que o Nasser pode ter algum tipo de chance na Mercedes. É remoto, bem remoto, muito remoto eu diria, mas pode ser, na Fórmula 1 tudo acontece assim, né? A gente tá vendo aí o Nico saindo aí pela porta da frente, dando tchauzinho para todo mundo, com 2 anos de contrato assinado com a Mercedes. Tudo pode acontecer na Fórmula 1, né? Bom, o que pode acontecer? Só a gente esperando para ver o que vai acontecer, né? Agora, no final do ano, a gente já tá... Hoje é dia 3 de dezembro. Até o final do ano tem mais de 26 dias aí, 27 dias mais ou menos, né? 28 dias mais ou menos. Então a gente não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer, né? Principalmente no âmbito da Fórmula 1, que tudo acontece de uma hora para outra. Bom, se você gostou desse vídeo, dê seu like, dê seu joinha, isso fortalece o canal.